Há uns vídeos atrás, nós conversamos sobre a importância da gasometria dentro da medicina de urgência e emergência. A maior parte dos gasômetros ainda entrega para a gente um parâmetro chamado lactato, extremamente importante nos exatos quadros onde a gasometria também é importante. Mas uma coisa que eu acho que você já ouviu na sua rotina hospitalar e provavelmente não sabe o motivo é por que o lactato é importante na sepse? O que uma infecção bacteriana muda exatamente o padrão do metabolismo da glicose? Espera, Pedro. A gente não estava em gasometria, ou seja, respiração, e aí que hora que a glicose entrou nessa história? Eu gosto sempre de começar os meus vídeos e as minhas aulas, quando eu vou ensinar sobre gasometria, fazendo a seguinte pergunta: por que a gente respira? Essa pergunta pode ser besta, mas na verdade ela é muito, muito complexa. A gente só faz a respiração pulmonar porque a gente precisa da respiração celular. O que isso quer dizer? Quando a glicose entra para a célula, vai parar lá na mitocôndria para ser destruída e convertida em ATP, parte do processo necessita do oxigênio. Sim, o oxigênio do pulmão. E aí, qual é o momento em que o oxigênio é necessário? No final da via glicolítica. Afinal, quando a glicose vai sendo então convertida em ATP, vão sendo produzidos vários íons hidrogênio. Esses íons hidrogênios possuem carga positiva. Vamos lembrar rapidamente que quando eu pego o íon hidrogênio de carga positiva e coloco numa solução aquosa, que é basicamente o meio do corpo humano, a gente acidifica o meio. Exatamente. E como resolver esse pH de forma simples? Se você pegar dois átomos de hidrogênio livre do elétron, ou seja, o íon H+, e ligar ele a um átomo de oxigênio, você faz aquela molécula simples de metabolizar e até de jogar fora, chamada água. Então, nós respiramos simplesmente para converter o íon H+, produzido durante a via glicolítica em água. Nós conversamos sobre isso no nosso vídeo aqui, que tem aqui no canal do YouTube, na aula de gasometria. E aonde o lactato entra nessa história? Todas as vezes que o metabolismo aeróbico da glicose não é suficiente, o corpo é obrigado a fermentar. Exatamente. A fermentação do corpo humano é a fermentação láctica, ou seja, em último grau nós produziremos lactato. O que quer dizer que o lactato é um mensurador direto da capacidade do corpo de fazer o quê? Sim, glicólise aeróbica. Então, um paciente que tem lactato elevado, por algum motivo, o oxigênio ou não está chegando no tecido, porque ele não respira bem, porque ele não faz trocas gasosas eficientes, ou simplesmente, por exemplo, porque ele sofreu uma asfixia. Ok? Bom, e aonde entra a sepse nessa história? Quando um paciente está séptico, uma das coisas que acontece é que o sistema nervoso central libera catecolaminas. As catecolaminas, elas possuem a característica de elevar o processo metabólico, aumentando o consumo de glicose, o que a longo prazo pode fazer a respiração ser insuficiente, exatamente, elevando o lactato do paciente. Uma outra causa que as citocinas inflamatórias têm para causar a elevação do lactato é que no tecido, no caso da sepsia, o próprio vaso e o sistema inteiro, essas citocinas vão fazer vasoconstrição. A vasoconstrição, então, vai diminuir a perfusão do oxigênio para os tecidos, diminuindo, então, a capacidade desses tecidos de metabolizar a glicose usando o oxigênio, obrigando, então, esses tecidos a elevar o lactato. Exatamente. E, por fim, o processo inflamatório produz peróxidos, tá? Peróxidos e reativos de oxigênio. Essas partículas são tóxicas para a mitocôndria. E se você não tem mitocôndria, não adianta você ter glicose, não adianta você ter oxigênio. Você não tem um local onde a junção dessas duas coisas é capaz de promover, então, a respiração aeróbica. Mais uma vez, o corpo é obrigado a fermentar. Então, a partir de agora, todas as vezes que você olhar para o lactato, você vai entender que ele mensura a respiração anaeróbica, ou seja, quanto mais elevado está o lactato do paciente, menos oxigênio está entrando em contato com os íons H+, da respiração
aeróbica. E quando você agora olhar para a sepse, você vai entender que o processo séptico tem todas essas causas que vão elevar o lactato do paciente, o que torna, obviamente, o lactato um analito de extrema importância na medicina de urgência e emergência. Agora, tem uma coisa muito importante sobre o lactato que a gente precisa conversar. Diferente da maior parte dos analitos, que não variam entre o sangue arterial e o sangue venoso, obviamente o lactato altera. Se o motivo do lactato variar no sangue venoso e arterial não foi óbvio para você, e deveria, eu te aconselho a clicar no link aqui embaixo e conhecer a nossa pós-graduação em Bioquímica Clínica Avançada. Além dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básico, lá você vai ter todo um conhecimento da bioquímica necessária para que você tenha domínio da bioquímica clínica. Melhor de tudo, totalmente AD. Tempo, 12 meses. Então não perde tempo e vai lá conhecer. Mas não preocupa que eu vou te explicar aqui, porque você não vai sair desse vídeo sem saber o motivo que o lactato arterial difere em valor do lactato venoso, tá bom? Vamos lá. Se o lactato ele é resposta do metabolismo aeróbico, uma vez que o sangue arterial é mais rico em oxigênio, é óbvio que o lactato nesse tecido é mais baixo. E sim, no lactato venoso é mais elevado. Então, o motivo, depois que você presta atenção em todo o contexto, se torna óbvio. Então, quando for solicitado, por exemplo, o lactato de curva do seu paciente por alguma avaliação, se o lactato começar arterial, o lactato tem que ser todo feito arterial. Se o lactato começar venoso, a curva tem que ser feita toda venosa. Não dá para parte das análises ser feita com sangue arterial e parte das análises ser feita com sangue venoso. Ok? Ficou clara a importância dentro da medicina do lactato? Então não percam que semana que vem tem mais vídeo aqui no canal do NML.